aproveita, dá uma sugestão de... Agradeço. Obrigada. Uma vez, agradeço. Olha aqui, ó. A experiência, ela te leva para um outro patamar. Então, Prazer estar aqui. obrigada. Olha aqui, ó. Agora eu. Eu agradeço, eu acho que... Poxa. Eu não tenho como te agradecer. Eu já consigo ser para te aquecer o dom leite. Obrigada. Obrigada. Ai, de amor. Então, e eu sempre... É uma maravilha. Olá, dentistas! Bem-vindo ao Odontocast, o nosso podcast sobre odontologia e sobre as experiências e o dia a dia no consultório dentário das pessoas que realmente estão à frente de batalha com a mão na massa. Quero agradecer a presença de todos, pais, amigos, familiares, alunos, professores, dentistas. E se você acredita nesse projeto de trazer aqui profissionais que vêm de forma generosa dividir sua experiência, seus insights e seus ensinamentos, aproveita, curte, compartilha, comenta, porque isso é muito importante para a gente dar continuidade para esse projeto. Quero agradecer, então, a Hype, que é a nossa produtora, que a gente chega aqui, o material está todo pronto para gravar, a gente chega, edição, tudo organizado, realmente é um trabalho maravilhoso que esses guris fazem. Quero agradecer a Odontos, né, que é a clínica onde eu trabalho, que realmente é uma clínica multidisciplinar, que me dá, então, essa base de conhecimento, assim, de transitar em várias áreas. E quero agradecer também a Tomograph, que é essa clínica de radiologia, que realmente faz um trabalho diferenciado, não só em termos radiográficos, mas também de apoio ao dentista. Eu acredito muito que a clínica radiográfica, ela é uma extensão do nosso consultório, né? E muitas vezes a gente tem casos que é necessário um apoio maior, né? Eu brinco que a gente tem que ter o nosso radiologista de estimação, o Fred, inclusive, já esteve aqui, então acreditar na nossa proposta, assim, para mim foi um privilégio. Quero agradecer, então, a parceria desde o começo. E hoje, como eu sempre digo, né, informação é poder. E hoje a gente está aqui para informar, porque eu sempre digo, né, que o conhecimento a gente traz dos bancos da faculdade, mas a experiência, sabe, esse diferencial de como faz é conversando. Então, é nas trocas de experiência e hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, um profissional sério, mas muito divertido, ele tem alguma coisa de engraçado, né, e é um prazer, Matheus Neves, te ter aqui, obrigada, abrir a segunda temporada contigo é um privilégio. Então, Matheus, conta pra nós quem tu és. Que legal, Mônica, tá aqui abrindo essa segunda temporada, né? Enquanto eu assistia os episódios da primeira e acompanhava tanta gente querida que passou por aqui na primeira temporada, eu só ficava pensando, tá chegando a minha vez na lista, né? É verdade. Então, tô aqui abrindo a segunda temporada com o maior prazer. Muito obrigado pelo convite, uma honra. É difícil, né, falar quem a gente é. Eu sou dentista, me formei em 2006 pela UPF, lá em Passo Fundo, sou do interior. Depois vim para Porto Alegre para fazer residência, fiz minha formação um pouco na PUC, um pouco na URGS. E tô aí, já passei por algumas universidades e agora tô professor na Faculdade de Odonto da URGS, que também é um motivo de muito orgulho, assim, muita honra, né? É uma faculdade que tá aí nos principais rankings nacionais e internacionais, como um curso de odontologia de qualidade, do lado de tantos colegas admiráveis. Então, para mim, é uma felicidade estar naquele espaço. E tô aí, né? Sou tio da Antonella, tô sempre pelas mídias sociais, escrevo, posto fotos, mostro quem eu sou aí nas redes sociais, com filtro, claro, mas, né, de maneira sincera. E é isso. E é isso aí. Então, a gente tinha tantos assuntos pra gente conversar e foi difícil escolher. Foi difícil escolher. Mas eu acho que tu é uma pessoa que tem te dedicado, né, a essa questão, assim, das mídias sociais. Então, eu digo, e tá tão em alta, eu acho que as pessoas precisam de esclarecimentos. Então, fiquei bem feliz, assim, de a gente entrar nesse tópico, né? Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer, o que te motivou a te fazer a tua rede social? O início, né, do teu interesse pela rede social? Eu sou do tempo do Orkut, né? Uma rede social, assim. Abafa. nem existe mais. E depois passei, assim, Facebook e outras coisas. E eu costumo acompanhar um pouco, acho que tem um professor meu aí antigo que dizia que o mais legal da gente ser professor
é porque é uma pílula de anti-envelhecimento, né? Anti-aging é ser professora. Porque a gente tá sempre com gerações, com Verdade. alunos, com pessoas mais novas. Então, tu te força um pouco a acompanhar aquilo que tá no hype, né? Pra nós usar o nome daqui. Aquilo que tá em alta, assim. Então, essa foi uma das motivações, né? Não deixa de ser um encontro com os meus alunos. Eu sei que tem professores que não aceitam os alunos nas suas mídias sociais, eu aceito os meus, então eles estão por lá. Eu acho que é um jeito de estar ligado na linguagem, né? De como o aluno fala, no jeito que ele se expressa, nas formas de comunicar, que para um professor são competências importantes, né? Mas o que me motivou também é que na área da ciência, na área da odontologia, na área da saúde principalmente, a gente, nem tudo que está nas redes sociais concorda com a evidência científica ou são as coisas mais importantes, né? A gente tem aí uns movimentos anti-flúor, a gente tem aí a odontologia biológica falando algumas coisas que a gente precisa, além de acompanhar, né? Trazer o contraponto de que outras áreas das ciências também conseguem trazer. Então essa é uma motivação para eu ter uma mídia social minha, e misturar muito a vida pessoal, a vida profissional, o meu gosto, os textos que eu escrevo que não são de odontologia. E que são maravilhosos. Obrigado. Né? E tá ali também, de vez em quando, postar um artigo, de vez em quando mostrar uma produção do grupo lá que a gente participa, que eu acho que isso é importante de fomentar também nas redes sociais, né? Porque são pessoas que os alunos admiram, né? E que é importante a pessoa também te conhecer de uma maneira um pouquinho além dos bancos da faculdade, né? Então, acho maravilhoso. Outra coisa, até um comentário, né? Tu disse, eu posto textos que não têm a ver com a odontologia, né? O assunto não é odontológico, mas eles têm a ver com a odontologia. Porque eu digo, né? Quando tu cresce como pessoa, tu cresce como profissional, né? Então, às vezes a pessoa diz, eu vou fazer um curso de autoconhecimento e de... Tu vai melhorar como dentista, né? Então, claro, exato. Eu vejo coisas que tu escreve que eu acho maravilhosas e sim, elas servem no âmbito profissional. Mas, enfim, já que nós estamos falando dessa questão, assim, de rede social e também ligando, né, ao universo odontológico, né? Como é que tu enxerga que os dentistas, eles estão evoluindo hoje na rede social? Como é que eles estão? Eles estão mais para vender, mais para educar, mais para influenciar? Como é que os dentistas estão se posicionando hoje? O Jorge Grimberg, que não tem nada a ver com a área odontológica, ele é um designer de moda, assim, um produtor de moda, ele fala que a gente pode estar correndo o risco de estar na geração da cultura do vazio, né? Ou seja, de muita coisa sendo veiculada na internet. No Instagram hoje a gente compra, vende tudo, né? A gente tem milhares de anúncios, assim. A gente tem o desejo e a percepção, principalmente das gerações mais novas, de estarem ali. Tem estudos que saíram, assim, que a geração Z, por exemplo, não posta muita coisa no feed, né? Eles usam mais os stories, porque isso fecha ali em 24 horas, é um outro jeito de ser um low profile, mas estar nas redes sociais. Então, a odontologia também tem esse cenário, né? A gente tem muitos dentistas que estão ali para vender, para conseguir o seu paciente, para mostrar o seu trabalho. A gente tem outros, assim como você, né, que estão aqui com o OdontoCast, trazendo informações, trazendo o debate odontológico, que não deixa de ser... A gente está com essa tela quase 24 horas com a gente, né? Uhum. Então, não deixa de ser... Informativo. É quase uma televisão, né? Antes a gente sentava na frente da TV, agora a gente senta na frente da TV e pega o celular para ver as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que é necessário estar nas redes sociais, né? Eu acho que faz parte da geração de hoje, né? Quando eu me formei, o professor dizia assim, vocês têm que esperar 5 anos, construir a sua carreira, consolidar o seu nome na praça, né? E aí vai começar o marketing do boca a boca, porque, né, conforme o nosso conselho, o marketing sempre foi muito restrito na área da saúde. Claro, nós nem podíamos. Nem podíamos, assim, fazer o que a gente propaga hoje nas redes sociais, né? Então, essa história do boca a boca... Hoje ela virou isso tá no Instagram também, isso tá nas mídias sociais, né? É um que encaminha, impulsiona um caso clínico e a gente consegue se relacionar ali. Sabe que agora tô conversando, assim, sobre essa questão do boca a boca, né? Eu não tinha redes sociais, porque, enfim, eu tenho 30 anos de formada, vim daquela geração que não podia nada, então eu fui trabalhar, né? Atender o paciente e vivia do boca a boca. Muito bem. E hoje eu acho, né, até isso nós tínhamos conversado antes nos bastidores, né, essa questão assim de ter uma presença digital, né, que hoje se faz importante até para tu te comunicar com o teu paciente, para as pessoas te conhecerem. Sabe que muito assim a gente, quero conhecer aquele profissional. Tu ia lá no Lattes,
né? No Uhum, currículo uhum. Lattes. Quem conhece o currículo Lattes? A pessoa que está na universidade, a pessoa que está ligado a isso, né? Então, ok, eu quero saber de um profissional, eu vou acessar isso. Mas o público em geral, que quer te conhecer, ele nem sabe que existe o público Lattes. Então, eu brinco que hoje ele é quase um Lattes, entendeu? Para tu Aham. conhecer aquele profissional. Porque eu mesmo, para outras áreas, procuro ali, né? Então, assim, quando eu entrei na rede social, como é difícil também a gente encontrar a nossa verdade, Uhum. né? Que é isso que a gente vinha falando. Mas hoje eu acho importante tu ter esse canal de comunicação. É super importante, né? Eu acho engraçado isso, porque, claro, quando tu procura um profissional de saúde, é, é inegável a questão da indicação, né? Se a gente for pensar num profissional, assim, no médico, né? Ou Claro. então no teu dentista, Aham. ou então no nutricionista. Como é que tu chega até um psicólogo, por exemplo, né? Ainda não, ainda é no boca a boca. Eu acho que ainda tem a coisa da indicação. Isso que eu queria falar sobre o boca a boca. Aí eu digo, gente, eu quero dizer para vocês que o boca a boca é ainda mais importante. Numa palestra que eu fui. E aí as pessoas, não, mas como assim? Eu digo, eu vou mostrar para vocês. Me liga uma amiga. Mo, tu tá bombando no brechó das mães. Eu tô bombando no brechó das mães. Não me lembrava de estar no grupo, não me lembrava de ter botado nada para vender. Eu digo, como assim tô bombando? Sim, porque uma perguntou se tinha uma dentista. Aí a outra respondeu. Aí eu digo, gente, é o boca a boca, só que agora o boca a boca é entre 20. Claro, exato. Entendeu? O boca a boca só ficou Só maior. ficou maior, só ampliou. Então, assim, continua igual. Só que hoje é de outra forma. Então, mesmo eu podendo não estar na presença digital, tu vê que o meu boca a boca já estava ali. Claro, claro. Porque o WhatsApp, os grupos de WhatsApp não deixam Não de deixa de ser uma mídia, né? uma mídia social. Uhum. Depois teve uma outra que colocou no grupo lá de mães no Facebook, gente, alguém conhece, nanã, e as pessoas foram colocando. E a minha irmã que me avisou. Eu não tinha visto, porque eu não fazia parte desse grupo no Facebook, era um grupo Claro. fechado. Então, assim, hoje, mesmo a pessoa que não quer estar, ela é citada Está, lá. claro, É uma exatamente. coisa assim tão louca, né? Exatamente. Mas enfim, agora estamos todos, né? E faz parte dessa geração. Eu acho que não importa como eu fazia há 30 anos, né? Se eu tô atuante agora, eu tenho que aprender o de agora, né? Claro. Mas é uma coisa assim bem louca isso, assim, de às vezes tu achar que tu nem tá, não, tu estás lá, porque se tu não tiver, os outros te colocam, tanto pra Exatamente. bom quanto pra ruim. Né? Mas eu queria voltar na questão do Lattes, né, Mônica, Uhum. assim, porque, por exemplo, a gente tá num prédio aqui, né? Esse prédio foi construído por um engenheiro, Aham. alguém fez o cálculo disso aqui, né? Aham. Tem um arquiteto, enfim. Só que quando a gente chega aqui, a gente pressupõe que esse cara é um bom profissional e fez Aham. isso aqui certo, né? A gente Aham. não fica com receio. Quando a gente entra no avião, assim, eu não vou pedir o Lattes ou o currículo do piloto, né? Pra saber a experiência dele. Mas devia. não Mas tô deveria, brincando. né? Mas assim, mas quando a gente chega na área da saúde, a gente vê que isso muda um pouco de figura, né? É verdade. Porque assim, quando tu vai. Eu vou entrar num assunto aqui, pode ser meio polêmico, assim. Vamos Nós pensar. estamos conversando. Vamos pensar assim: o quão delicado pra uma mulher é escolher um ginecologista. Claro. Tipo assim, então, além da informação da qualidade técnica desse profissional, da formação desse profissional, tem outras características que vão ajudar nesse boca a boca. É, porque a tua Outras intimidade. competências, né? Então, assim, a forma como esse cara se comunica, a forma como esse cara te trata o seu paciente, né? A forma como esse profissional acolhe, a forma como tu te Claro. sente nessa experiência de ter um profissional. Claro. E eu acho que, às vezes, em odonto, a gente se fixa na qualidade técnica e nesse preceito, assim, de que não, o paciente procurou porque ele sabe que o cara sabe fazer odontologia bem feita. Verdade. Mas será que é só isso que fideliza o paciente, que mantém ele satisfeito, que traz ele pra uma reconsulta, que faz ele te indicar lá no Bazar das Mães, Aham. né? Eu, com 30 anos de profissão, posso te dizer que não. Claro. A técnica é importante, mas o tratamento é um conjunto de fatores, Claro né? que O sim. tratamento, o acolhimento, tu entender, tu ouvir o paciente, né? Eu acho que hoje é o que mais faz falta. E a gente não mostra isso nas redes sociais, né? Os dentistas costumam mostrar nas mídias sociais a qualidade técnica do trabalho, postar os casos, né? O resultado final dos casos clínicos. E eu não sei até, para tua pergunta, os dentistas estão crescendo, o que eles estão mostrando nas redes? Até acho que é dúbio, assim, a gente pensar para quem que o dentista mostra a sua rede. Para o paciente ou então para outros dentistas. Porque quando alguns casos clínicos são postados na rede, ou então a gente tem, assim, procedimentos sendo realizados, o que é contrário à resolução do CFO, ou então quando a gente tem os materiais ali que o dentista usa, eu vejo postagens que são
Tipo assim, quase que como uma troca entre colegas. Porque É não sei se é verdade. interessante pro paciente, para ele olhar um instrumental, ele a carpule, Horrível. a mesa clínica, né? O que tá na fantasia do paciente gera medo, por exemplo, em alguns, né? Então, eu não sei se essa postagem, por exemplo, é interessante pro leigo. Ela pode ser, talvez, numa discussão entre dentistas, mas pro leigo ela pode até ser meio que uma antipropaganda, assim, quase. Falando nisso, sobre a antipropaganda, né? Sobre aquela frase que a gente sempre fala, a primeira impressão é a que fica. Tu acha que o Instagram, ela pode ser, assim, um lugar de primeira impressão? Por exemplo, vou procurar aquele dentista que me indicaram. Eu recebi essa indicação, né? Do boca a boca. Uhum. Mas eu vou olhar. As pessoas acabam olhando no Instagram. A Claro. gente olha. Tu acha que em primeira impressão é que fica? Tu acha que o Instagram dele pode levar ele a sim fidelizar ou não? Sabe? Não gostei. Eu vou contar com 2 casos, né? De 2 amigos, assim. Um que procurou o dentista e adorou essa primeira impressão no Instagram. E o resultado do tratamento não foi o esperado, né? E outro contrário, assim, né? Ele vai me matar, mas é o caso do Dani, assim. Que chegou por uma indicação e que Vamos não fazer fofoca. conseguiu fidelizar e seguir o tratamento do Invisalign. Por outra, não pela competência técnica, que era super bem indicada e que era ok, mas pela forma de tratamento, pelo jeito de falar, pelo o quanto a confiança foi sendo passada depois da primeira impressão. Eu sei o que tu tá falando. Eu sei. Tu sabe que eu trabalho com uma equipe de 12 dentistas, né? Então, assim, uma das coisas que a gente sempre trabalha, assim, uma característica, assim, da clínica é, tipo assim, todos os profissionais são bons. Eles já são bons, Uhum. entendeu? Gente, o que nos diferencia é como a gente atende. Claro. Né? Porque assim, com o passar do tempo, por exemplo, como são todos especialistas, não é aquela pessoa que faz um pouco de tudo. Por exemplo, vou dar um exemplo da doutora Manuela que trabalha no consultório. Ela só faz endo. A mulher é formada há 20 anos. Se ela não fizer endo bem feita, tem que se matar. Porque até o cara que é ruim de fazer bolo, depois de passar 10 meses fazendo bolo, faz um bolo sair direitinho. Então o que acontece? Ela já é boa na técnica. O que vai diferenciar ela de outro? O atendimento, né? Então, isso é uma tecla que eu bato muito. E uma das coisas assim, que eu sempre falo, até numa palestra que a gente foi falar assim, sobre comunicação, né? O que é tu comunicar e o que é informar? Informar é quando tu diz, olha, querido, tu tem que fazer isso. Né? Comunicar é tu tem que fazer isso, por isso, que a pessoa entenda, que ela adquira aquele conhecimento e possa fazer junto contigo o tratamento. Exato. Então, o que aconteceu? Entregaram ali as moldeiras daqui a pouco para ele, tu que lute, Uhum. né? E a pessoa não sabe, tá, mas é para eu botar, é para eu tirar, quando é que eu posso usar, quando é que é aquilo, entende? Individualizar, né? Tu ouvir o paciente conversar, ter aquele tempo, sabe, de atendimento. Sabe que uma das coisas assim que eu sempre falo, odontopediatria tem muito disso, né? A gente passa o paciente, atende e depois passa para o escritório, né? Uhum. Aí tem os pais, coitados, né? Que não tem só dentista, é balé, colégio, é Uhum, cabeleireiro, né? uhum. Diz, tá, Mônica, só não fala muito, te agiliza. Eu gosto de conversar. Tu te agiliza. Eu digo, não, é meu horário de consulta. E aqui é a minha consulta. O Claro, conversar aham. é a minha consulta. Exato. Aquilo ali foi só exame. A consulta é exatamente aqui. Nós podíamos ter apressado lá Também. na cadeira odontológica. Aqui não. E- Né? E tu, mais do que ninguém, sabe, né, que essas outras características, a capacidade de liderança, a capacidade de empreendedorismo, a capacidade de comunicação, né, que são essenciais para uma clínica, por exemplo, como a tua, Funcionar. a gente fala muito pouco disso na faculdade, né? A gente tem muito pouca chance de colocar isso em prática enquanto o cara tá tentando aprender a técnica. E tem que aprender a técnica, e tá tudo bem. É para isso mesmo que serve a faculdade, para te dar a técnica, mas tu tem que buscar outras coisas também. E, na verdade, quando tu tá na faculdade, tu tá com professores. Os Uhum. professores, eles muitas vezes não são os empreendedores, porque eles se dedicam Aquilo ali. à pesquisa, Exato. a ensinar, é um Exato. outro, né? Então, assim, cada coisa no seu lugar, né? Será nem que eu o sempre odonto digo. tá mudando, então? Hã? Será que a gente o odonto tá mudando? Em que sentido? Os tempos estão mudando? Não sei, porque uma vez assim, era 4 anos, o cara era um bom endodontista e tava tudo certo, era isso que ele Aham. precisava, né? Aham. Hoje não é mais assim. Hoje não é mais assim, por quê? Porque antes tu tinha assim, tu era endodontista, daí tu mandava pro cara da prótese, que mandava, tu fazia um grupo de 4 amigos que se mandavam por consulta. Hoje são clínicas, as pessoas trabalham juntos, Claro. até porque os espaços são caros, hoje nós temos outra dinâmica, né? Uhum. E a verdade é que nós temos 1/3 dos dentistas
do mundo no Brasil. Mas isso. Não, tem mais isso. essa, né? Então, assim, é uma realidade. Então, assim, todo mundo que praticar vai fazer bem feito. Uhum. Né? O que que vai te fazer ir para lá ou ir para cá? Eu sempre digo, né? Uma das coisas que eu sempre digo, ai, Mônica, porque o consultório tem que ter diferencial, e tem que ter scanner, ele tem que ter bisturi, tem que ter aquilo. Se tu pensar num consultório, tá? Agora nós vamos devagando, né? Pensar no consultório, né? Fechar os olhos e pensar. Quem tu vai pensar? Eu e tu vamos pensar, e mais 10 pessoas vão pensar mais ou menos 85%, 90% vai ser igual. A cadeira, o refletor, o mocho, o balcão, a esterilização, né? Uhum. O que muda de um consultório para o outro? Profissional. Claro. Entendeu? Então, Claro. qual é o equipamento que tem que ser bom? Tu. Exato. Aí as pessoas compram o bisturi elétrico que vão usar uma vez. Ou o scanner, tá tudo bem. Não tô dizendo que não compre, tu entende? Uhum. Mas tu é o único equipamento que tu vai usar em todas as consultas. Exatamente. E o cara não se aprimora. O cara não melhora como pessoa, não só na técnica, mas como pessoa, como mente, como... Aí é difícil. E aí é que eu acho, voltando à tua pergunta, para nós não sair muito do roteiro, assim, aí é que eu acho que ninguém na rede social vende o que não é. O cara até pode ter uma empresa ali que cuida do seu marketing, que ajuda a fazer uns vídeos e tal, mas é isso, ele não, como diz a minha terapeuta, até a página 5, né? Isso. E depois... E depois, É. como é que tu dá conta de manter essa imagem, assim, né? É com trabalho, com uma dedicação, que são outras habilidades e outras competências. Essa da técnica tá dada, assim. Tu tem que ser um bom técnico. Não, isso é básico. É básico, Isso é, é o inicial. é isso que eu digo, inicial. Mas a pessoa fica naquilo, só naquilo não vai dar. E eu sempre Exatamente. brinco, né? Que a tua história vale mais do que teu stories. Claro, certeza. É, certeza. E aí a gente tem aquele dentista, né? Ele faz um Reels, assim, ele chega numa Mercedes, ele estaciona na frente do consultório, ele desce com... Bem sucedido. Né, um cinto da Hermès, às vezes é réplica, mas ele desce com aquele cinto, assim, né? Só que daí, quando ele entra pro consultório, ele tá atendendo sem jaleco, ele só calça uma luva, ele instala lentes de contato, sabe? Assim, não. que linguagem a gente tá usando na rede social também? De luxo. Isso é luxo. Porque, na verdade, a odontologia... Pra quem que é essa? Pra quem que é esse luxo também? Tem várias... Para as pessoas que várias... consomem. Né? Só que a gente tem que saber que a gente tem um compromisso com a saúde. Claro, Antes de exatamente. mais É isso nada, a aí. gente tem um compromisso com a É saúde. isso. Muito difícil, né? Uhum. Essa questão, assim, tu acha que as redes sociais, então, elas podem piorar a questão da odontologia ou pode também desmistificar algumas coisas, né? Porque o paciente, ele tá lá. E daí ele chega no consultório e diz, ai, mas eu olhei aquela que tem 100 mil seguidores e disse aquilo, Uhum. né? E tu tentando, né? Como é que tu acha que a rede social pode ajudar nessa questão? Ela pode piorar alguns pontos, mas ela também pode ser trabalhada para desmistificar outros pontos? Eu acho que ela precisa, né? Eu acho que ela precisa, porque o que a gente tem visto, assim, e o que tem preocupado são alguns excessos, e aí a área da estética, eu acho que ela fica na vitrine nesse momento, assim, nas mídias sociais, né? Porque a gente tá usando a endodontia aqui, mas não por isso. Claro. O que o coitado do endodontista vai mostrar de antes e depois, né? Nada, esse coitado, esse não tá na rede social. Como é que ele vai postar ali uma radiografia, né? Então, até pela linguagem das redes, assim. Mas a questão da estética, ela tem trazido, inclusive, alguns riscos jurídicos, né? Pra esses dentistas, assim. Isso, até que eu ia te perguntar, já que tu tá falando disso, essa dos famosos, assim, antes e depois, Isso, exato. que antigamente não podia, hoje pode. Como é que tá isso nessa questão Hoje jurídica? pode, né? Tem uma resolução do Conselho Federal de Odonto que a gente pode fazer publicar o diagnóstico inicial e o resultado final. Né, até tem uma discussão do que é antes e depois, dos termos, assim, mas o que a resolução diz é que o diagnóstico inicial e o resultado final, ele pode ser postado nas mídias sociais. Só que daí se a gente vai olhar o quanto isso gera expectativa de resultado nas pessoas, o quanto um paciente procura aquele profissional por aquele resultado, e ele pode chegar lá com o post no Instagram e dizer assim, eu quero igual desse aqui. Sim, Fica então. igual, né? Não, o rosto é diferente. Expectativa que eu formato, gero, né, nisso, assim, o que também já é bem característico como um risco, assim. Então, é complexo a gente, né, a questão do antes e depois, principalmente por essa expectativa de resultado, mas ele aos olhos do CFO, hoje possível, é permitido. né, permitido. E deixa eu te perguntar, quais são hoje, assim, restrições, sabe? Isso, Mônica, isso aqui não pode na rede social. Acho que é importante a gente colocar isso, porque às vezes a gente vai postando até na ingenuidade. Isso. Eu vejo, por exemplo, as pessoas postam com seus pacientes, botam o rosto, aquilo não tem uma confirmação, atendendo criança, não tem uma, Claro. sabe? Às vezes uma mãe posta, tu atendendo o filho e tu reposta. Bom, enfim, né?
Se isso tem problema ou não tem problema. Quais são as restrições, assim, Mônica? Tá, isso meio que passa, mas isso aqui tem que cuidar, isso não pode. Então, a questão do mostrar os materiais, de mostrar os tecidos biológicos e principalmente de mostrar o transoperatório, isso é totalmente proibido, né? É vedado pelo Conselho Federal de Odontologia. Tu mostrar, por exemplo, o transoperatório, ali, o momento do atendimento de uma criança, por exemplo, né? Tá, mas aí a mãe que filmou ali, eu tô de costas, eu nem tô sabendo, e aí eu repostei. O repost é um post, né? Então, se tu reposta, aquilo tá na Tu tua concordou. mídia social. Mas eu sempre brinco com os alunos, assim, o dentinho extraído em cima da gaze, né? O terceiro molar, isso Aham. é material biológico, é um instrumental odontológico, é Não a mesa pode. clínica e não pode. Mas a gente vê. A gente vê muito. Por exemplo, vamos sair um pouquinho da pediatria, que a pediatria é mais suave. Mas, por exemplo, assim, um preparo de prótese, aquele dente preparado, ele é um trans. Aquilo é o transoperatório, que não é o resultado final. Pode? Não. Mas como não pode se eu vejo todo dia? Responde aí a pergunta de 1 milhão, né? E aí a gente pensa assim, é também um uníssono nos dentistas. Ah, mas o CRO não faz nada, não sei o quê. Não, isso é verdade. Mas, né, como é que o CRO trabalha muito por denúncia, assim, o conselho, né? Então, tem muito... Isso é uma questão importante, assim. Tem muito dentista sendo denunciado. Mas, assim, tem outras coisas até que passa despercebido, assim. Que é quase como uma consulta grátis ou Uhum. avaliação sem compromisso, sabe? Uhum, Esses termos, assim, que são horrível. pejorativos e que, né, acabam colocando, pormenorizando, assim, a profissão. A galera tá trazendo isso pro quê? Pro Botox Day, né? Então, tudo isso que caracteriza uma promoção, que caracteriza uma mercantilização pode. da área, não pode. Mas a E a gente gente sabe que também tem. vê isso nas mídias sociais, né? O sábado do Botox, aí o preço é diferente, e a pessoa acaba anunciando aquilo pra engajar os pacientes, né? É contra a legislação nossa, infelizmente. Mas a gente vê, claro, a gente vê. Não, a gente vê direto, assim, né? Tudo bem, eu acho que não trazendo nenhum malefício, não prejudicando, né? Mas não é só questão do que a gente acha ou não acha, né? É questão Claro, de lei. exatamente. E a imagem do paciente é algo muito delicado, né? A gente tá falando do paciente infantil, mas a autorização do uso daquela imagem, ela é essencial, né? Um termo de consentimento. E o paciente autorizar que tu faça aquela postagem é importante, né? Verdade. Deixa eu te falar uma coisa, toda essa questão, assim, de mídias sociais, ela passa mais pro lado da estética, né? Uhum. Porque é o que chama mais atenção, que nem tu falou, Mônica, nós não vamos olhar né? Enfim, né? A parte cirúrgica e outras questões, oclusão, né? A Uhum. gente olha sempre mais a parte estética. Muito bem. Tu acha que hoje, assim, a odontologia, tu que é professor da faculdade, que tem contato com outros professores, tu acha que os alunos que estão sendo formados, a odontologia que está vindo aí, os profissionais que estão vindo aí, eles estão mais voltados, a odontologia está dominada pela estética? Ela está indo para um lado mais da estética? Não sei se dominada talvez seja um pouco forte, né? Forte. Mas a gente vê alguns alunos chegando, assim, no início do curso, com uma motivação da estética, né? Não sei se sugestionado, talvez, pelas redes sociais, porque daí é que quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha. Claro. Então, assim, é a rede social que motiva os pacientes a procurarem os dentes brancos, todos iguais, color block, assim, Aham. ou é o contrário, né? Ou é a gente que postando tudo isso tá gerando essa vontade, ou esse novo padrão estético. Mas a gente já vê alguns alunos chegando na faculdade, sim, com o desejo De harmonização ou de trabalhar lente. na área estética, né? Enfim, mesmo lá no alto da sua inexperiência odontológica, a gente vê que o que a mídia social já produz como resultado, inclusive na chegada do aluno para estudar odontologia. Sim, a pessoa vê, ai, que lindo, eu gostaria de trabalhar nisso, né? E Exato, vai, é odontologia. Exato. Mas é difícil, né? Porque eu, assim, que estou há 30 anos e trabalho na questão de prevenção, né? Enxergo a odontologia muito como uma área da saúde. E eu vejo que a odontologia está indo muito para uma área estética. Por exemplo, eu sempre falo para meus pacientes adolescentes, né? O cabelo é algo muito estético. Uhum. As unhas é algo muito estético. E os dentes é algo muito estético, né? Sim. Então a gente usa tudo isso. O cabelo para estar bonito, a unha para estar bonita, o sorriso para estar bonito. E eu digo, mas amor, tu cortou o cabelo, ele cresce. Tu fez a unha aquela, gastou, fez a unha, daí ficou fraca, tu quer... Ele cresce. Uhum. O dente
Não, tu fica Uhum. preso, né? Então, assim, dente não é cabelo nem unha, Uhum. né? É um órgão e é vital. E hoje a gente que acompanha, assim, né? Até por a gente atende família no consultório, então eu tenho vários idosos, tenho os avós dos meus pacientezinhos lá, as mães, os pais e os avós, né? A gente vê que uma das questões assim mais importantes é a de desnutrição no paciente idoso, né? E Uhum. muitas vezes causada pelo quê? Por faltas Claro, dentárias, né? exato. Então, assim, e hoje nós temos uma expectativa de vida muito maior. Então, a pessoa, agora, ela tem que chegar com os dentes aos 100, né? Que a Sandra Não é pra Calil sempre perder, fala. né? Não é pra perder Não dente, é pra né? perder Idoso não deve dente. perder dente, né? Exatamente. Né? E tudo tem o seu bonito. Mônica, mas vocês não fazem lente? Claro que a gente faz. Tu sabe que a minha irmã, ela fez uma viagem e tinha uma senhora que tinha uns dentes meio feios. E aí ela emagreceu, tá toda bonita, né? E ela fez tudo lente. Aí a minha irmã vem e diz, Mônica, tu não vai acreditar. Lembra? Fez lente em tudo. Eu digo, ai, que coisa maravilhosa. Aí minha irmã, não é possível que tu esteja dizendo isso. Eu digo, Esther, mas ela tá beirando 70, ela tem uns 67, 68, né? Era uma Uhum. festa do neto, ela queria estar bonita. Eu digo, mas ela tá aos 70 anos, ela tá para isso. Por quê? Porque ela vai fazer agora e pode ser que ela tenha que fazer outra vez daqui a 10 anos. Só que a pessoa que começa com 20, Exato, esse é o ponto. ela não vai chegar aos Esse é que é o 80, ponto, não vai esse ter que é o mais ponto. nada. Não tem nada ali. Entendeu? Então é que nem gente que tá fazendo procedimento. Ah, mas Mônica, tu fala dos procedimentos, mas tu faz bom, mas eu tenho 50, entendeu? Mas se eu começar com 20, eu já tô com um cara de 50 antes. Exato, mas assim, tá, a estética é saúde? Acho que sim. Sim, de Acho que sim, autoestima né? psicológica, tem uma Porque questão vamos de pensar saúde. assim, na saúde bucal, a estética em saúde bucal é saúde? Acho que sim. Vamos Sim. pensar em alguém com uma má oclusão grave, né? De alguém com uma, sei lá, uma atresia mandibular, maxilar, enfim, alguém que tem, né, um tratamento ortodôntico, Manchas. uma cirurgia que vai pensar numa cirurgia ortognática, enfim, dentes com outros formatos, sei lá, a gente pode pensar em coisas que atrapalhem, né? A gente tava falando aqui antes de entrar no ar, assim, A saúde mental, a saúde bullying no psicológica. colégio, né? A Claro. criança com o dente torto, com o dente quebrado. Então a gente não pode excluir isso como uma vontade do paciente Não, e uma questão e é da uma sua saúde. indicação. Exatamente. A gente só não pode sobretratamento. Só que daí o que a gente vê é alguns casos clínicos em que chega ali o dente com a lente, que tu fica na dúvida se o antes não era melhor do que o depois. Não, eu tenho visto vários, antes e depois. Então, eu digo, não, a assim, pessoa não pode ter postado isso. Exatamente. E dentes em que tu olha pro sorriso da pessoa e que, assim, com um recurso de um estético, de uma resina bem feita, né? Assim, de um preenchimento em algum lugar ali no dente, um contorno, Claro. formato, tu resolveria. Isso. E aí o que a gente tá fazendo? A gente tá desgastando de pré a pré e colocando lente em tudo. Nos superiores. Nos Aí depois não superiores. fecha com o inferior, vai lá Isso, e faz no inferior Isso, também. o perfil de emergência, oclusão, formato de dente, saúde gengival. Não existe. Isso tudo isso já não existe supérfluo, mais. né? A gente trabalha muito laterais microdentes, Isso, sabe? exatamente, Diastema. A gente faz exatamente. muito. E é maravilhoso. Eu amo a lente, amo resina, amo. E as resinas estão cada dia mais lindas, mais translúcidas, com pigmento. Claro. É maravilhoso a gente Então, poder lançar mão. não é fazer uma crítica aqui e nem demonizar a estética, né? Eu Não, achar que ela é tem maravilhosa. suas indicações e suas funções. A dentística Mara é linda da Odonto. Eu amo. Só que assim, o que a gente tem que pensar é justamente nisso. Assim, pacientes cada vez mais jovens recebendo esses procedimentos, esse tipo de procedimento. A gente já tem nas mídias sociais desfazendo esse procedimento. E o Ronaldo Irata publicou um caso clínico um tempo atrás, Adoro ele. em que ele refaz as lentes de contato, assim, que era um horror em termos gengivais, em termos oclusais, da largura do dente, assim, parecia, sabe, Sim, horrível. sim. E aí ele colocou esse artigo publicado, o artigo, né, nas redes sociais dele. E aí ele recebeu algumas críticas, né? Dizendo assim, mas por que tu tá queimando a área estética, sabe? É um lugar que o pessoal tá trabalhando, tá ganhando dinheiro com isso. Mas peraí, o que a gente tá falando assim, é saúde? Como é que o profissional, como é que a gente lida com a ética desses procedimentos? Não dá pra dizer pro paciente que ele colocar uma lente de resina ou de porcelana, isso é um procedimento reversível. Será que tá claro isso pra todo mundo que tá aos 19 anos colocando 10 lentes? Exato. Né? E nós, assim, por exemplo, eu tenho muita fratura dentária de skate, de patins, tudo. Eu amo as lentes, eu amo a resina, tu entende? O que me dói é tu pegar um sorriso que tem que durar 80 anos, que tu ia consertar em 2. Ah, é mais demorado que lentes? É, mas tu fazia uma orto, tu fazia um clareamento e essa pessoa tava com dentes, às vezes até mais bonitos.
Muito E a gente bem. tá expondo um adulto jovem ao ciclo restaurador repetitivo muito antes do que ele vai Isso, eu precisar. até estava conversando, colega tua, né, com as gurias, com a Thaís e com a Carol, né, sobre essa questão, assim, a gente faz estudos, assim, de CPOD, né? Uhum. Eu fico pensando, gente, vai ter que rever isso aí? Porque como é que vai ser? Entendeu? Porque o CPOD, o que que é? Careado, perdido, obturado, né? Aí, assim, Lentificado, facetado agora. e daí, assim, ó, a nossa população, daqui a pouco, é o país dos... Mas daqui a pouco aquela pessoa tem 20 lentes e não tinha nenhuma cárie. Uhum. Só que no CPOD, o que que ela tá marcando? Zero. Entendeu? Tá horrível? Então, assim, tudo bem. Eu acho que essas coisas vão aparecendo e vai se ajeitando, vai se arrumando. Mas é um olhar que a gente tem que ter sobre Tem que ter. isso, né? E a gente é o país da estética, né? Não só na odontologia, mas na cirurgia plástica, o Brasil também figura entre os países que mais fazem procedimentos no mundo, né? Nós somos da estética, nós temos muita praia, as pessoas andam muito, né, expondo essa beleza. Então é óbvio que a gente seja, né, mais cuidadoso com isso, né, com o corpo, porque a gente tá nas praias, né, não é a mesma coisa que tu tá num lugar de inverno, que tu tá sempre de casaco, não é. E tá tudo bem, né? Eu acho que faz parte, eu acho que também é um lado psicológico, de autoestima e de saúde mental, de tu estar satisfeito contigo, com a tua imagem, tá tudo certo, né? Mas até que ponto isso, a estética não tá sobrepondo a questão da saúde, né? Mas nesse ponto, Mônica, eu acho que é uma coisa importante da gente pensar, assim, eu reflito muito com alguns colegas, professores também, assim, uma coisa é a gente usar a estética e usar, por exemplo, pra gente falar aqui da harmonização orofacial, é usar isso em favor da odontologia. É usar isso como, assim, o refinamento do procedimento, sabe? Maravilhoso. Tu fez uma prótese, o paciente fez um implante, aí tu vai resolver um sorriso gengival, tu vai, né? Ele vai ser um adjuvante do teu tratamento. Eu acho que esse é um ponto. Agora, pra mim, o que me preocupa é quando o dentista se forma e ele não compra uma cadeira odontológica e um mocho, ele compra uma maca estética. Vai ter vários, isso Né? tu sabe? Tem, que a gente vê. Então, aí eu acho que, será que isso eu me pergunto se isso é até odontologia, né? Porque uma coisa é a gente, de novo, usar isso no adjuvante do tratamento. Agora, como é que a gente vai justificar, inclusive socialmente, nas outras profissões, isso, que o dentista comece a falar sobre gerenciamento de pele e outros assuntos que não são nossos, não são eu não nossos. sei, a gente está vivendo um momento de transição, então nós só vamos saber como é que vai ficar isso lá depois. Mas tu sabe, assim, que escutando as pessoas que fazem harmonização, ela diz, Mônica, a gente passa 4 anos, 5 anos estudando, né, a estrutura da face. Claro, Então a gente certeza. sabe mais, às vezes, do que o próprio médico. Verdade. Gente, a gente faz procedimentos lá dentro do... Tu sabe? Da Claro, boca. sim, exato. Então, assim, o que é para nós uma coisa assim que tá aberta, né? Então, assim, o dentista tem uma característica de que é uma habilidade manual, às vezes, muito mais já treinada Claro. do que um próprio E era o que nós falávamos no início, dermato, né? né? A capacidade técnica tá ali, tá Exato. inerente. Então, eu já não sei o que é, o que não deve ser. Estamos aqui para ver o que vai dar que isso vai aí, ficar. né? Mas eu acredito sempre assim em bom senso, né? Então, assim, acho que a gente pode ter profissionais das áreas devidas e que estejam fazendo muita coisa ruim e, de repente, dentistas que estejam fazendo coisas boas. Eu sempre digo que o bom profissional é a boa pessoa. Mas não sabe- tem como ser um bom profissional se tu não é uma boa Claro, pessoa, uma pessoa exatamente, correta de exatamente. índole, né? Mas até que ponto a gente pode ir? Mas acho que isso volta lá pro início. Por que a gente tá na rede social? Porque a gente acredita na odonto, né? É, exato. Porque Eu a gente acredito. acredita nessa área, né? Porque, tipo assim, acho que é a minha profissão, é o que eu sei fazer, é o que eu quero, é o que eu Que a quero gente se dedicou. se dedicou e é o que eu quero que continue cada vez melhor e não ao contrário, né? Então, eu uso isso pros meus alunos também. Eu não sou daqueles que falam, odontologia saturada, não sei o que, né? Entrar Não, nessa não seara. acredito. Sempre tem lugar para os bons. Eu acho que sempre tem lugar. Eu também acho que sempre tem lugar, com paciência, com dedicação, com ética. Acho que, né, todo mundo vai. Mas eu acho que, voltando à tua pergunta, assim, a presença na mídia social também é pra isso, né? É pra gente estar aqui fazendo a odonto que a gente acredita, falando da odonto que a gente acredita e incentivando, talvez, quem que a gente incentiva? Talvez ninguém, porque talvez a gente não seja influenciador ainda, né? Não, mas eu acho... Mas pra falar do positivo também. Não, e que a pessoa, ela tem a oportunidade de escutar. Se ela quiser, ela tem. É que nem nós estávamos falando da outra hora, que diz assim, porque aquelas coisas da estética, daquilo outro tem público e para falar sobre saúde não tem, né? Que nós tinha falado assim, pronto, ali tem 1000 curtidas, ali tem 4. Gente, mas tu falou para 4 pessoas.
Claro, Esses 4... exatamente, Não olha exatamente, para o número. Se tu exatamente. influenciou 4 pessoas a trabalhar melhor, tá tudo bem. Mas quantas vezes tu já foi perguntado assim, sei lá, até em conversa informal, mas Aham. que escova que é pra usar, que pasta de dente que eu uso, Aham, é pra usar mesmo a Total 12, aham. que resolve 12 problemas, sei lá, é pra usar o de carvão. Tipo assim, até essas informações pro leigo são São importantes, interessantes, claro. né? E aonde que ele encontra? Não sei, talvez nas mídias sociais ele possa encontrar alguma coisa disso, né? Já vou até te dar uma. Não vai mais ser 12. Já aviso, não vai ser mais 12. Ah, é? Sério, vão tirar o 12. Como é ser que nós vamos quantos? ficar? Só Colgate total. É, Não vai ainda- ter 12. Não Agora dá não pra é mais falar 12. porque não patrocina aqui. Não, o não, não. Odontocast. Colgate não vai trazer. Não, tô brincando. Mas tu sabe, porque justo ela teve essa semana e ela me disse, vai ter, está ainda no supermercado e tudo, mas vai sair, vai ser só Colgate total agora. Melhor. Mas nós não estamos patrocinados, tá? Pelo amor de Isso Deus, aí. viu, gente? Mas Nós só acho que a estamos Colgate é uma comentando. boa, né? Curaprox, Claro, enfim, alguém que queira Eu vir. sempre digo que o bom mesmo é o que entra na boca. Sabe quando a pessoa me pergunta qual é a escova Também que melhor acho. escova? A que Aqui tu tu usa. usa. Né? E Porque que se tu não tem pena de botar fora, né? Porque a pessoa compra a Curaprox ou uma que custe um monte de dinheiro. Isso. E aí ela fica com a escova já toda desbeiçada e ela ainda quer usar porque ela tem pena de botar fora. É bem assim, né? Bem assim. Olha como é que pode, né? Não, espetacular. Olha aqui o nosso produtor, até ele tá rindo que a escova dele deve estar assim. Agora já fiquei preocupada. Macia, bem baratinha. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tá, muito bem. Deixa eu te fazer assim uma pergunta, já que nós estamos na questão assim de mídias sociais. Tu também é uma pessoa que trabalha essa questão da estética na faculdade. Eu sei que às vezes parece que a gente está metendo sempre assim, sabe, o martelo em cima da estética, e não é. A estética é maravilhosa, os materiais adesivos são maravilhosos, eles nos trouxeram assim. Maravilhas para odontologia para resolver casos, né? Mas o que a gente sempre fala é do mau uso, do uso excessivo, né? Essas questões. Tá, mas falando assim sobre o que a gente vem conversando, assim, sobre redes sociais, qual uma dica, assim, que tu daria para pessoa, assim, que tá com dificuldade de entrar na rede social? Por exemplo, eu tenho muita gente da minha faixa etária, pro jovem é mais fácil, mas, por exemplo, para pessoa, assim, eu quero, mas não consigo, qual uma dica, assim, de ouro que tu daria para essa pessoa começar a trilhar esse caminho? Que difícil essa pergunta, né? Também achei. Eu acho que a primeira é ser ético, assim. É fazer as coisas dentro daquilo, do que pode ser feito, em termos de legislação, né? Olhando, por exemplo, as resoluções do conselho e tudo mais, né? Que flexibilizou algumas coisas, mas que, por exemplo, a gente continua sem poder fazer consulta por mídia social, a gente sem poder dar orçamento, sem poder fazer anúncio de promoção, de forma de pagamento, né? Tem algumas decisões, assim, de nível econômico, que, Claro. né, da livre concorrência, não sei o quê, mas elas ainda, as resoluções do conselho, do seu ponto de vista ético, ainda são as mesmas, né? Então, acho que a primeira dica, ou a dica essencial, é assim, seja ético, olhe para o que pode, para as resoluções e faça tudo de acordo, né? Ponto 1. Ponto 1. E a segunda é aquilo que a gente começou a falar lá no começo, assim, que a rede social é o teu reflexo. Tem que ser a tua verdade. Tem que ser a tua verdade. Se tu não te identifica com alguns tipos de... E talvez as marcas de marketing agora vão nos matar, mas assim, ela não pode ser passada para alguém, né? Porque rede social é rede social. O que tu quer ver ali? Tu quer ver a pessoa. Então, assim, quando a gente vê também, quando a postagem é muito profissional, quando a postagem não tem a ver com aquela pessoa, assim, né? A gente quer ver o que? A gente quer ver ela, quer ver alguma coisa do... muito se fala lá do marketing médico, enfim, que, né, o quanto de vida íntima pode ser exposto, e o quanto tu vai colocar alguma coisa pro teu paciente ver de ti que te humanize naquela rede social, né? Eu acho que isso também é importante, assim. Porque, por exemplo, os pais dos seus pacientes, eventualmente eles querem ver você com os teus filhos, eles querem ver... saber um né? pouco da tua vida. Exatamente, eles querem ver aquilo que tu acredita, eles querem ver as coisas que tu posta, as coisas que tu é faz. importante pra Quem que é a ti. Mônica, quem que é aquela pessoa. Eu acho que isso tem que estar também, com ponto 2, bem definido ali, né? Também não significa expor tudo, assim, mas acho que, né, com aquilo que tu postaria na tua rede social. Tem gente que é mais low profile, né? Gente que é mais aberta. E eu acho que isso tá tudo certo também, né? Ser dessa forma. Mas o principal, que eu também considero como, agora, ponto 3, assim, é usar a informação como ponto-chave, assim. Acho que uma habilidade do dentista atual sem dúvida, é a comunicação. Então, aquele que se comunica bem e treinar as redes sociais e estar nas redes sociais também pode ajudar a isso, né? Comunicar
a verdade, seja a verdade científica, que ela não é imutável, né? Mas a gente não pode hoje ter um dentista comunicando coisas relacionadas ao flúor que a gente sabe que não são verdade, coisas relacionadas às vacinas que a gente sabe que não são verdade, Claro. ou eventualmente coisas que a gente vê ali que não condizem com o que a evidência científica coloca, né? Então acho que isso também é um Sim. ponto importante. Se basear numa evidência científica Exatamente. para postar. Exatamente, para postar. Né? Porque não é porque tu não estás na faculdade, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente clínica, vivo de consultório. Não é porque eu estou no consultório que eu não vá usar, né, dos artigos científicos Mas tu para... segue estudando, né? A tomada de decisão clínica, ela segue, né? Se baseando em alguma coisa, né? Em evidência científica, né? Exatamente. Porque eu acho que assim, ó, as pessoas que estão na faculdade, como tu e outros colegas maravilhosos que estão aqui de forma generosa, vocês estão produzindo. Mas se eu não utilizar, o de vocês fica sem fundamento. E É essa- verdade ou não? Claro, O que exato. vocês estão produzindo é para que eu possa utilizar, consultar e o meu paciente chegar nele. E aí eu acho que isso é até uma forma legal de usar na mídia social, que é uma discussão já um pouco mais atual, né? Porque muitas vezes aquele artigo científico, que tem uma metodologia, que tem uma leitura difícil, que às vezes o clínico não tem paciência para ler lá uma revisão sistemática, um ensaio clínico, nem entende da questão Aham. estatística, por exemplo. Aham. Como é que a gente pode, inclusive na academia, assim, digerir isso e colocar só o essencial, assim, pro dentista clínico, num post do Instagram, assim, olha, esse artigo aqui sobre clareamento, as gurias que vieram aqui fazem isso muito bem, né? Aham. Essa informação aqui sobre clareamento que tá nesses 15 artigos científicos aqui que a gente leu, o que é bom para o clínico? É isso. Então a Sim. gente entrega o drop, entendeu? Só assim, o Maravilhoso. essencial. Isso também é importante. Lido e resumido. Exatamente. É interessante de estar pelas redes sociais, né? Hoje tem até iniciativas assim de que as pessoas apresentam lá suas teses em 5 minutos, de forma muito mais ágil, né? E da linguagem que tá da nossa geração, assim, que não tem paciência de buscar um artigo e ler todo o Porque artigo. se tu não tiver acesso, o teu trabalho não vai chegar. E não é o seu objetivo, não é só ser lindo, né? Claro, É exatamente. ser lindo, mas chegar no profissional, que o profissional possa levar até o paciente. Então a gente consegue produzir coisas lindas, maravilhosas sobre o laser, por exemplo. Né? Aham. Como é que isso se traduz para o dentista clínico lá, né? Uhum. No dia a dia do seu consultório? Eu acho que essa também é informação. Eu acho que, inclusive, acho que isso é uma lacuna aí nas mídias sociais, que aí talvez não seja para o dentista que quer chamar paciente, mas para aquele que quer se relacionar com os outros, isso também pode ser legal. Ó, já chamo um ponto. Né? Então, Muito por exemplo, bom. assim, esse Odontocast às vezes está informando colegas, né? Informação para o leigo, mas também Ele é para pode ser usado colegas. pros colegas, né? Exato. Então a gente também pode fazer isso para as mídias sociais. Ah, maravilhoso. Ai, maravilhoso, é verdade. Ai, adorei, Matheus, é demais. Para ir finalizando. Ai, meu Deus do céu. Já que estamos, né, nessa questão, seguimos com as redes sociais. Qual é o... Ai, agora eu vou te pegar. Qual é o post dos sonhos que tu adoraria ver viralizar na odontologia? Ai, socorro, odontologia? difícil. É, um post assim dos sonhos. Tá, Difícil. eu ia dizer o clássico, assim, vou falar da minha área, né, saúde coletiva Aham. e epidemia, assim, que a gente chegasse lá no CPOD 0 aos 12 anos, né, assim, que a gente tivesse um estudo, assim, que a gente tá zero cárie, né? Ah, esse nós podemos atingir, mas nos 18 já era. Já é. Vamos depois do que a gente tá falando aqui. É. Mas eu acho que também lembrar agora, né, voltando a ser sério, assim, O post dos sonhos. também lembrar que apesar do boom estético da odontologia, da gente até fazer uma crítica ao quanto os sorrisos têm ficado padronizados, o quanto os rostos têm ficado harmonizados, enfim, eu acho que a gente não pode fugir do nosso ponto principal, né? E quando eu falo para o aluno tá chegando lá na introdução, eu falo assim, o que te trouxe aqui na odonto? Ah, eu quero ajudar as pessoas, eu acho que o sorriso é o cartão de visita, vem uma frase clichê, vem, Aham. mas ali tem uma essência pessoal também, né? Ali tem alguém que quer ajudar os outros, ali tem alguém que quer fazer um papel de profissional da saúde. Aham. Então eu acho que a gente, o que viralizaria também era a gente pensar justamente nisso. A gente pensar que talvez esse post luxo, esse post super estético, ele é para um público, né? Mas que tem uma galera que não tem acesso, que tem barreiras de acesso, inclusive no sistema público, e Claro. que não consegue nem resolver dor, por exemplo, né? Então tem uma parcela da população que não acessa essa odontologia no Instagram.
Claro. Então, acho que a gente viralizar, assim, saúde bucal como princípio, como direito, como questão de a gente não ter mais dor, não ter mais trauma, não ter mais cárie, eu acho que seria o sonho. Tá, mas aí a gente vai acabar com a profissão? Tá longe disso. E a gente tem Longe. todas as outras coisas pra fazer, né? Não, e é lindo o que tu tá falando. E essa questão, assim, que a pessoa, mas aí não vai ter cárie, não vai ter mais. Gente, eu vivo do sem cárie. Os meus pacientes hoje do consultório, que eu trabalho, que eu vivo, é dos pacientes sem cárie. Mas o que é? É um paciente que faz revisão, é um paciente que é boca limpa. Mas hoje a gente sabe que não é só cárie. Hoje a gente sabe que tem outras doenças, né? E a gente vem falando muito dessa questão da lentes, aquilo e outro, mas a gente também tem que falar muito do trabalho que tem sido feito, assim, sobre envelhecimento precoce, sobre o cuidado, sabe? Ao mesmo tempo que sim, a gente tem essas pessoas que às vezes podem estar levando a odontologia para um lado não tão como a gente gostaria, de sobretratamentos, também existe todo um grupo de gente preocupado em levar essa odontologia mais longeva, né? Claro. Cuidar, prevenir, que a gente não tem envelhecimento precoce, que a gente tem estrutura de sustentação, né? Saber que hoje não é só cárie, mas outras lesões e que a gente tem que estar atento para isso. Também toda a parte de estomatologia, que são lesões de boca, câncer de boca, né? Claro. Como está se essencial. fazendo um trabalho bonito, Isso até aí. na URGS hoje, né? Tem um trabalho forte, né? E o quanto tem pouquíssimos dentistas, né, Mônica, falando sobre prevenção nas redes sociais. O quanto é importante a gente falar sobre prevenção de câncer bucal, por exemplo, né? O quanto os pacientes precisam chegar cedo, falar de diagnóstico precoce, né? Incentivar também os outros dentistas a olharem para a mucosa, né, dos seus pacientes. Porque uma lesão pode ser pega muito no início e o desfecho e o prognóstico ser muito Maravilhoso. diferente. Mas é o que a gente vem falando, isso não dá tanto ibope Não na rede tanto social. ibope. Mas é isso que eu digo, não importa o tamanho do ibope, não importa se é 1000, mas se 4 estão te ouvindo, se 5 estão te ouvindo, sabe? São pessoas que vão trabalhar Mas nisso. por que a gente quer fazer o trabalho de bombeiro, né? Que é apagar o incêndio no momento da doença, da dor, da reabilitação, se a gente pode também fazer o trabalho da prevenção, né? É, porque o dentista... E aí nós vamos entrar numa seara, nós vamos Tá ter que bem, fazer outro podcast. outro podcast. Mas eu vou te responder isso, né? Tu vem me perguntar e eu respondo agora. Vamos trocar. Uma das questões dentro da odontologia, a gente aprende a trabalhar muito com a doença, né? Como tratar. Então, cárie, broca, resina, Isso. né? Como a extração, anestesiar, luxar, extrair, né? A endo, abertura, muito é tratamento. Claro, eu como estou na odontopediatria, é basicamente a área que estuda o quê? Como que essa doença acontece e onde é que eu entro, intervenho para ela não acontecer. Claro. O resto das áreas é muito tratamento, né? Então a gente acaba tendo esse olhar de quê? De apagar incêndio. Não, né? é uma pergunta retórica, utópica. Claro! Assim, né, pra gente se pensar às vezes, né? Se autocrítica profissional, assim, né? Do que a gente faz por que a gente não consegue ser preventivo? Ou por que o preventivo não dá ibope? O preventivo também parece que não dá tanta grana. Então Isso, mas aí vou te dizer até certas coisas. O tratamento também é preventivo. Às vezes tu ir fazer uma restauração Sim, cedo, certamente. ela te leva numa endo. Certamente. Tu fazer uma prótese te leva a não ir ao implante. Tu fazer um implante te leva a não ter perda óssea e depois ter que fazer enxerto. E aí a gente abre a janela, né? E a caixa de Pandora, assim, daquilo que eu acho que é o mais interessante e que no bastidor a gente também estava falando, assim, diagnóstico, né? Se o dentista não for bom em fazer diagnóstico e boas indicações de tratamento, ou seja, aquele perfil, assim, quem é hoje o bom clínico geral? Difícil de achar. Né? As pessoas estão muito especialistas. Exatamente. Tem que ter uma pessoa que cuide da tua saúde. Se a gente está falando lá de prevenção, de ebiatria, de cuidado adulto jovem, que talvez não tenha espaço nas especialidades ali, porque ele não tem muitas demandas, ele não tem tratamento de indicação do especialista, ele quer o dentista para fazer cuidado, esse cara tem que ser excelente em diagnóstico. Além das outras habilidades de boa comunicação, liderança, empreendedorismo, você quer ter um bom Instagram e tal, ele tem que ser bom em diagnóstico, para ter boas indicações, fazer bons tratamentos, né? Enfim, então eu acho que se a gente for pensar num cenário, veja, aqui a gente já pensou em quantos nichos aí, quantas lacunas que a galera pode se colocar. Aqui um mercado, por gentileza, odontológico farto. Por gentileza. Não, e aí tu vê que quando a gente senta para pensar, tem coisa boa para fazer. Claro, exatamente. Basta querer fazer o caminho correto, né? Não dá para procurar o caminho mais fácil. Exatamente. Né? E às vezes o caminho fácil, ele é mais rápido, mas ele não é duradouro, né, Matheus? Então, assim, essa juventude tem que respirar antes de escolher e saber que ela
tem que entrar e tem que se manter, né? Não basta só entrar rasgando e depois não chegar no fim da corrida. E daqui a 5 anos, talvez a gente esteja falando de outras especialidades, de outras coisas, né? Exato. O quanto a odontologia nos últimos anos já caminhou em Meu Deus. termos de tecnologias novas, novos tratamentos, novas possibilidades, a questão dos alinhadores, a questão do digital que a gente estava falando, né? Não tinha há muito pouco tempo atrás. O quanto isso mudou na endo, com microscópio, com rotatórios, enfim, né? Meu O Deus. quanto a gente já caminhou. Então, assim, não tem essa do dentista, mas na minha época, né? O cara tem que fazer o que tá no seu tempo, que era aquela frase, pra usar a tua frase lá do início, né? É. Só que aí eu fico pensando assim, bom, daqui a 5 anos talvez a gente esteja num outro patamar ainda de odontologia. E tá com tudo mais bem, nós avanços, vamos se com mais renovando. coisa, e a gente vai tendo que dar um refresh ali sempre, né? É que nem iPhone, a gente vai... A gente vai acompanhando. Não, tu sabe que eu brinco? Não, eu faço essa relação, né? Tá, nem sei em que anda aí 16, né? Eu digo, gente, se tu tá num 11, num 12, num 13, tá tudo bem, entendeu? Agora, se tu ficou lá no 5, tu já não consegue mais nem trocar esse aparelho, entendeu? Então, assim, Vintage. tá demais. Então, eu sempre digo, não importa, né? Que a gente não precisa saber tudo, mas a gente, enquanto tá trabalhando, a gente tem que buscar todos os dias melhorar e se aprimorar, né? Sempre tentando, assim, renovar. Eu sempre digo, esse equipamento, né? Não precisa renovar os equipamentos do consultório, mas esse equipamento aqui é o que tu tem que atualizar. Não precisa estar na última versão, mas tu tem que estar te atualizando. Esse é que eu acho que é o Exatamente, equipamento porque mais essa importante. é a figura, né? Essa é a figura. A gente fala nisso brincando às vezes, e até em tom pejorativo, observa. Aham, É tipo assim, quando a gente fala, mas esse cara é o dentistão. aham, Tá, é o clássico. aham, É o cara que... Eu passei a infância indo num dentistão, né? aham. Ele atendia o meu pai, ele atendia a minha mãe. Eu sou brabo com ele porque ele fez uma amálgama, calda de andorinha em mim sem precisar, num suco pigmentado, mas tudo bem. Eu já falei isso pra ele várias vezes. Mas ele era o dentistão, tu entendeu? Aham. Cuidava da criança, cuidava desse adolescente, cuidava do adulto jovem. Ele Numa fazia o que outra podia filosofia num de trabalho. outro momento. Numa outra filosofia de trabalho. Mas assim, cuidava, entendeu? Tinha uma perspectiva de longitudinalidade ali, que eu acho que isso a gente perde hoje. Porque o paciente vai pra lá, vai pra cá, ou então pra fazer isso a gente molda e coloca todos os profissionais na clínica. Aham. Mas quem é a referência, assim? Sabe? Quem é? Hoje, o quão raro é o paciente dizer, a minha dentista é a Mônica. Aham. Que ela me cuida desde que eu O fui no pediatra dentista. até tem isso, né? O pediatra tem isso. E a gente até, casualmente na clínica, a gente acabou fazendo isso. A Silvia acabou ficando com aquela questão assim de cuidar do paciente, distribuir para as especialidades. E aí, sempre que me perguntam, assim, a Silvia até me pergunta qual é a especialidade da Silvia, eu digo diagnóstico. Sabe, porque ela é a pessoa que olha e te diz o que tu precisa. Não, sabe... Vende tratamento, não é isso. Porque tu precisa, pessoal. Cara, é tão Essencial. bonito de ver, sabe? E isso te traz uma confiança, uma fidelização, assim, é maravilhoso. Ai, Matheus, eu não tenho como te agradecer. Não tem como Gostei. te agradecer. Curti muito. Ai, gente, não, maravilhoso. Voou. E eu acho que assim, né, brincando, eu sempre falo, né, claro que a gente vai pra faculdade, a gente aprende técnica, mas quando tu conversa, tu pega assim a mente da pessoa, como é que a pessoa pensa, como é que a pessoa... E às vezes, quando eu era recém-formada, eu gostaria de ter conversado com pessoas mais experientes. Né? A técnica tá lá, tá nos bancos, tá nos cursos, mas como é que tu faz? Como é que tu agiliza? Como é que tu... Né? Então, assim, eu acho que é isso que é o bonito, assim, que a gente está fazendo aqui, sabe? A pessoa poder estar sentada na nossa mesa. Né? Às vezes eu ia bater um papo contigo e aquela pessoa gostaria tanto de sentar naquela mesa. Hoje ela pode. Claro, Né? E ouvir, assim, todo esse teu olhar, assim, sabe, Matheus, bonito, assim, de ver, sabe? Bonito mesmo de ver. E que os professores estão atentos para isso, né? Então, dá uma alegria. E quando eu pensei, assim, muito no OdontoCast, uma das coisas que eu pensei é exatamente isso, sabe? Poder falar o que a gente acredita, sabe? Poder realmente informar, sabe? Não é vender, não é... É falar a verdade, Claro. o que é o que as pessoas estão vivendo. Então, Matheus, obrigada pela presença, obrigada pela tua generosidade de vir, Imagina. sabe? Eu vou te dizer, assim, todas as pessoas que vieram e teus colegas, vários da URGS também, assim, eu sei que vocês estão dedicando uma tarde para estar aqui, deixando de trabalhar tudo. Então, eu fico feliz, assim, por essa trabalho, generosidade. Muito obrigada, foi um prazer, assim, te ter aqui. Prazerzaço. E
assim, longe de deixar a mensagem final, né? Isso não é para mim, mas para Mas quero. colocar o nosso título ali, né? De pensar assim, odontologia, mídias sociais, quais são os desafios? Eu acho que o principal desafio é que a mídia social hoje, ela entra na vida e na carreira, né? E o quanto a gente tem essa questão hoje desse desafio de pensar a vida e carreira juntos, né? De forma saudável. A gente estava falando aqui no nosso café inicial aqui do quanto essas coisas impactam na saúde mental e tudo mais. Então, eu acho que vida e carreira hoje é um desafio para o profissional jovem, para aquele que está entrando no mercado, para o nosso aluno que tá saindo e tem um mundo de possibilidades, algumas boas, outras nem tão boas, e vai se deparar com uma possibilidade de tratamentos. E pro dentista que tá aí também tendo se reinventar, e daqui a pouco, né, tá aí ouvindo o Odontocast, pensando assim, o que eu posso fazer? Então, acho que equilibrar essa balança é um desafio. O legal é que a gente não respondeu a essa pergunta, né, a gente só deixou mais, mas para trazer a reflexão Mas e o eu acho que questionamento, assim. deixar a semente, Isso né, aí. plantada para a pessoa se questionar. Eu acho isso que é um aí. brainstorm. Eu acho que saber que dá para começar devagar, se testar, errar, e tá tudo bem. Tá tudo bem, é isso aí. E estar na rede social, que rede social é rede social. A gente é o que é. Pessoal, então, para quem gostou, não esquece de comentar, compartilhar. E a gente está esperando vocês, então, para novos episódios. E espero que vocês gostem desse, que realmente foi um prazer. Dá uma sugestão de Agradeço. Obrigada. Uma vez, olha aqui, ó. A referência, ela te leva para um outro patamar. Então, Prazer estar aqui. É um prazer. obrigada. Olha aqui, ó. Agora eu. Eu agradeço, eu acho. Poxa. Eu não tenho como te agradecer.